Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe a todos. Amém. Glória ao nome do Eterno. Deus abençoe sua vida, seu dia, nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, quero aqui fechar o devocional de hoje, que está em Eclesiastes 8:17, que diz assim: Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para descobrir não a entenderá. E ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Bom, o nosso tema hoje é: você percebe o agir de Deus em tudo que faz? Amém? Muito bem, queridos. Nós estamos aqui nessa saga do capítulo 6 ao capítulo 8 de Eclesiastes, que é o nosso devocional. E nós começamos aqui a perceber algumas questões que Salomão, aqui o Coelet, o pregador, ele nos traz. Ele vai meditar sobre questões da existência que sempre estão, como nós dissemos no áudio anterior, sempre estão permeando o coração do homem. A gente sempre percebe em tudo, por mais que a gente tenha recurso, conquiste as coisas, por mais que nós venhamos a ter até conhecimento, ter um doutorado, a gente percebe que nós estamos sempre numa posição de limitação. É como se a vida ela fosse um contínuo, e na verdade nós sabemos que é assim, né? A vida é um contínuo viver de descobertas. É interessante pensar, porque o livro de Eclesiastes ele fala também dessas limitações do homem. É como se o homem estivesse perdido nessa existência, mas não consegue perceber que está perdido. O homem, na verdade, ele está perdido nessa existência. Então, assim, a pior desgraça na vida do ser humano é achar que as coisas que ele tem, que ele possui, elas são um fim em si mesmo. Elas não são um fim em si mesmo. E o pregador fala sobre isso. Ele fala, olha, aproveita, desfruta das coisas, claro, tudo dentro dos limites daquilo que a Bíblia nos orienta, mas isso não é o fim em si mesmo. Então, o tema, quando eu coloquei, você percebe o agir de Deus em tudo que faz, exatamente o ser humano, em tudo que ele faz, ele está com aquele sentimento de que existe alguém muito maior e contextos que eu não posso descobrir. Por exemplo, por mais rico que alguém seja, nunca ele terá toda a riqueza da terra. Ele nunca dominará tudo. Por mais que ele, entre aspas, até governe o mundo, ele nunca terá tudo de fato. E o maior engano é o homem achar que ele consegue, né? Ser o dono de tudo e dominar tudo. O ser humano, ele não consegue enxergar a si mesmo e ver seu profundo estado de criatura, de limitação. E ele começa a meditar dentro dessas questões, que verdadeiramente não é o dinheiro, não é a beleza. Ele fala que essa insensatez do homem de não enxergar a si mesmo, quem de fato ele é, que ele não é nada, isso é a pior desgraça de um ser humano. Entretanto, Salomão, o pregador, o Coelet, ele não é como os filósofos que chegam à conclusão de que parece que nada faz sentido e entra no niilismo, como se, ou no hedonismo. Então, se nada faz sentido, então comamos e bebamos que amanhã morreremos, vamos curtir até altas horas. Ele não vai. E aí no final a pessoa vai para o suicídio, se acaba, enfim. Mas não é isso que ele está propondo. Ele propõe que, apesar dessa aparente dificuldade que nós estamos passando e vivendo nesta existência, então, embora nesse aparente, não só aparente, mas numa verdadeira complexidade no qual nós vivemos, nós devemos sempre prezar pelas melhores escolhas. Não fazer escolhas insensatas, não fazer escolhas tolas, e realmente não estar atento as verdadeiras consequências que existem, que o mundo também e a existência me colocam. Então, nós vamos caminhando para um detalhe no qual, no final das contas, tudo que nós fazemos, nós devemos nos esforçar bastante para reconhecer o nosso profundo estado de criaturas limitadas. A gente acha que pelo nosso muito falar, nós vamos ser melhores. O pecado e as limitações humanas são tão sutis, que dificilmente alguém consegue perceber quando está falhando. Inclusive nós, como pastores e líderes, nós somos os principais, talvez. Porque às vezes achamos que porque já conhecemos algumas coisas, aí acabamos cometendo falhas que às vezes não conseguimos perceber.
Muitas vezes a gente não percebe que talvez estejamos sendo juízes, muitas vezes achamos que a gente precisa falar demais, né? Então a gente vai perdendo isso. E aí é aí que a gente se perde. A gente vai perdendo o senso, que eu digo, da inteligência, da verdadeira sabedoria, da humildade e vamos mergulhando nessa insensatez, nessa falta de compreensão de quem nós somos e do que nós estamos passando e quem realmente, de fato, nós somos. Então, por exemplo, Jesus, quando veio o nosso Senhor, o Sermão do Monte, ele é um sermão que ele vai nessa dimensão, porque quando ele fala, ele abre o sermão dizendo bem-aventurados os pobres de espírito, é aquele que sabe que por mais que ele tenha a maior casa, o maior carro, uma conta recheada de recursos, que ele possa comer do bom e do melhor, ele sabe o seu verdadeiro estado de pobreza, que ele não é nada. Né? E às vezes a gente, na nossa vaidade, a gente fica às vezes a gente não tem tudo isso e a gente fica naquela busca, como se a verdadeira felicidade está num prato de comida no restaurante, está numa viagem. A verdadeira felicidade é um estado de espírito, e é aí que eu começo a perceber que Salomão ele começa a ir. Não que comer no melhor restaurante não seja algo legal, não que buscar fazer uma viagem, conhecer outros locais seja algo legal. Claro que isso é importante, é bom. Mas se eu preciso disso de fato, para que eu me sinta realmente feliz, aí realmente nós estamos mais perdidos do que podemos imaginar. Então, esse devocional, nós vamos perceber exatamente essa questão. Quando, por exemplo, ele cita, nós lemos versículos aí, né? Obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, aí ele trata de muitas questões, né? Da nossa vida, questão de dinheiro, de posses, as questões de trabalho. A própria sabedoria, por mais sabedoria que eu busque, e eu devo fazer isso, eu tenho que entender também que há um limite para isso. Por mais que eu busque sabedoria, eu nunca vou, de fato, descortinar todos os mistérios da existência. Isso não deve ser algo para que eu possa me desesperar e ficar frustrado, não. Eu devo até me alegrar com isso, por quê? Porque a gente sabe quem é a verdadeira fonte do conhecimento, não está em nós mesmos. O ser humano não é o fim em si mesmo. O ser humano é um projeto de Deus para que ele possa conhecer a verdadeira santidade, o verdadeiro amor. O homem vem encontrar a verdadeira satisfação em existir, que está numa pessoa, que está em Deus. Amém, querido? Só uma meditação em cima dessa palavra e que tudo que nós vemos fazer, nós possamos encontrar Deus nas pequenas coisas, nas grandes coisas, e saber que nós não somos o fim em nós mesmos. As coisas materiais não são o fim em si mesma e você não deve deixar de querer e desejá-la, mas sempre dentro dos limites do Senhor. Se você precisa de uma casa, de um carro, de uma viagem, sei lá, de um tratamento estético para se sentir verdadeiramente realizado, você precisa de dinheiro. Se o dinheiro é que te traz a verdadeira alegria, nossa, tá feia a sua situação. Tá feia. Nós possamos olhar para Salomão e para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando diz, né, que a nossa riqueza, juntais tesouros não nesta terra, onde ladrões roubam, mas juntais tesouros nos céus, onde a traça não corrompe, onde ladrões não podem tocar. Então já temos tesouro nos céus. Eu acredito que um dos grandes tesouros é a gente se conscientizar da nossa verdadeira natureza, do nosso estado, estar sempre numa posição de humildade diante da imponente, eterna e poderosa sabedoria de Deus, do projeto de Deus, da soberania de Deus sobre a criação e sobre a existência.